Boa noite, queridos irmãos e irmãs, buscadores e buscadoras. Como estão todos? Eu espero que estejam todos bem. Mais uma vez vamos dar prosseguimento aos nossos estudos espiritualistas, essa nossa busca, procurando entender o mundo em que vivemos e a sua natureza. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Os animais têm alma? Pois é, meus irmãos, nós sabemos que os animais possuem uma relação, uma intimidade muito grande conosco, com seres humanos. E essa relação profunda, ela não é de agora, não é de ontem, ela é de há muito tempo. E os animais muitas vezes nos compreendem melhor do que os próprios seres humanos, não é mesmo? Então, e esse amor, esse carinho que se desenvolve tanto da parte dos animais quanto dos seres humanos, é um sentimento muito profundo, é um sentimento de amor, sem dúvida, e que, assim como nós temos momentos de perdas de nossos entes queridos, nós também temos perdas dos nossos bichinhos. E muitas vezes nos perguntamos se esses animais têm alma, não é? E muitas vezes também, quando perdemos, nos separamos dos nossos melhores amigos, nós sempre temos aquela vontade, ou ao menos aquela esperança, em reencontrá-los em algum momento da nossa vida eterna, vamos dizer assim. Então, sabendo que o homem é um ser eterno, que o homem é imortal, principalmente transcendendo, sobrevivendo ao corpo físico. Então vamos saber hoje sobre a alma dos animais. Será que realmente eles têm alma? Será que quando eles morrem tudo se termina? Não é mesmo? E onde vamos buscar essa explicação? Bom, hoje nós iremos buscar a explicação no Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, não é? Lá no capítulo 11, que fala dos 3 reinos, o reino animal, vegetal e mineral. Bem? Bom, lá são muitas questões discutidas nesse capítulo, tá? E eu selecionei, para que o vídeo não fique muito comprido, as questões de 597 a 604, que a nosso ver são as questões em que realmente Kardec aprofunda o assunto nesse sentido com os espíritos. Muito bem, então vamos ver o que é que os espíritos nos explicam acerca deste tema. Então vamos lá. Questão 597. Kardec pergunta assim: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Ou seja, se os animais possuem uma certa inteligência, como os espíritos confirmaram, então, por essa razão, eles poderão sobreviver ao corpo físico, assim como o homem, não é? E os espíritos respondem: há e que sobrevive ao corpo. Sim, então há um princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Bem? Então Kardec pergunta: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Dizem os espíritos: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra.
é porém inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e de Deus. Então, obviamente, existe sim um princípio que poderemos chamar de alma ou não, né? E que sim é muito, muito inferior ao homem em seu estágio de evolução. Tá bom? E então passamos à pergunta 598, onde Kardec pergunta: após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Dizem os espíritos: conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Ora, meus irmãos, mesmo que os animais possuam esta energia vital, vamos dizer assim, que transcende o corpo físico, eles também, ainda que possuam a sua individualidade, eles não possuem a consciência de si próprios, diferentemente como nós, quando desencarnamos, que a nossa alma, né, nós nos reconhecemos, né, temos consciência de nós mesmos, independente do lugar para onde nós formos parar, não é mesmo? Mas isso não acontece com os animais, né? A inteligência dos animais, né, quando desencarnados, permanece em estado latente. Muito bem, vamos avançar. A questão 599 diz assim: a alma dos animais é dada escolher a espécie de animal em que encarne? Quer dizer, o animal pode escolher, né, através do seu livre-arbítrio, para qual animal que ele gostaria de ser aqui no mundo? Então os espíritos dizem: não, pois que lhe falta justamente o livre-arbítrio. É por essa razão, né, os animais não têm esse livre-arbítrio, pois não têm consciência, né, quando estão no mundo espiritual. Bom, sendo assim, avancemos. Na questão de número 600, Kardec pergunta assim: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? Né? Quer dizer, se ele não tem inteligência, se ele não pode pensar, se ele não tem livre-arbítrio, então ele fica num estado de erraticidade? Então, respondem os espíritos: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, a alma, né? Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra, ou seja, age por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, o espírito, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Portanto, não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Ou seja, além dele estar ali sem a sua consciência, em estado latente, não é? Sem consciência, portanto, os espíritos, há uma falange de espíritos que se encarregam desse trabalho de pegá-los e, vamos dizer, de reencarná-los novamente, né? Então eles não têm nem tempo de se relacionar ou se encontrar até mesmo com as nossas almas, vamos dizer, não é? Veja-se que com essa explicação parece que nos leva a entender que os animais ficam pouco tempo aqui no mundo espiritual. Tá bem, queridos? Muito bem.
Vamos avançar. Na pergunta 601, os animais, pergunta Kardec, os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva, quer dizer, eles estão em estágio de evolução? Respondem os espíritos, sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Então, assim como nós, os animais também evoluem, conforme, portanto, seu grau de evolução, eles passam a habitar mundos mais adiantados, né? Tornando-se cada vez mais servidores inteligentes daqueles homens também de espíritos adiantados. Então isso é muito bonito, né, meus irmãos? Sabermos que há uma caminhada, né? Kardec observa, né, essa resposta. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Obviamente, meus irmãos, que essa resposta não teve muito efeito para Kardec, porque mesmo aqui na Terra, como ele coloca, né, os animais mais inteligentes que existem, né, apesar de sua inteligência, eles se submetem ao homem, né, às ordens do homem, à servidão do homem, não é? E de uma forma conformada, quer dizer, sem resistência, né? Então, quanto mais nesses mundos adiantados em que a comunicação fica até maior, mais próxima, mais estreita entre o homem e os animais. Muito bem, então vamos à pergunta, questão 602. Kardec diz assim: os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Responde os espíritos: pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Isso é muito lógico, né, meus irmãos? Tendo em vista que os animais, não tendo a inteligência, a consciência que nós temos, e portanto não agem com um livre-arbítrio, né? Compreendendo uma situação como boa ou má, né? Então a única forma de evolução deles é pela força das coisas, mas que também, por outro lado, não há expiação, não há resgate, né? Porque não há escolha, não há livre-arbítrio nesse processo. Muito bem, vamos para a questão de número 603. Kardec pergunta: nos mundos superiores os animais conhecem a Deus? Respondem os espíritos: não. Para eles o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Então Kardec aqui faz uma comparação, né, de posição, vamos dizer, na escala evolutiva, né? O homem está para os animais assim como os deuses estão para o homem, né? E é assim que os animais nos veem, e é assim, essa é a razão pela qual essa dedicação que eles têm por nós, né? É como se eles se sentissem responsáveis por nós. Bem? E chegamos por fim à pergunta, a questão de número 604, onde Kardec faz a seguinte ponderação: pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem,
segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. É óbvio, meus irmãos, Kardec se incomoda, vamos dizer assim, entre aspas, com aquela resposta dos espíritos, porque pela resposta a lógica é de que os animais, ainda que evoluam, vão estar sempre numa relação de inferioridade com outros seres, no caso o homem, não é? Então isso incomodou Kardec, por isso ele pondera aos espíritos, mas os espíritos trazem a seguinte resposta: tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então, os espíritos nos colocam de que há pontos, há coisas que nós não conseguimos entender ainda, devido, meus irmãos, ao nosso grau de evolução, e isto não é contraditório, porque há muitas coisas que nós percebemos de acordo com as nossas experiências, de acordo com que os nossos olhos, os dois olhos carnais veem, né? Muitas vezes deixamos de ver com os olhos da alma, né? Ou com a terceira vista, nosso terceiro olho, que fica localizado aqui no nosso chakra frontal. Então, por essas razões, né, e que ainda precisamos meditar, precisamos buscar, precisamos refletir para entender, né, que haverá um momento, né, parece que isso fica claro, em que os animais não serão sempre inferiores ao homem, né, ou a nenhuma outra espécie, vamos dizer. Mas o que nós podemos saber até o momento, podemos entender, ainda que não nos conformemos, é esta relação de que em mundos superiores os animais, eles vão, animais também adiantados, ainda servirão ao homem, né? Mas nós desconhecemos outros mundos, né? Poderá, e não é impossível, que haja mundos apenas onde tenham os animais, onde eles possam se comunicar, onde eles possam falar, enfim, né? Agir pela sua própria vontade. Isso desconhecemos, e muitas coisas os espíritos não nos colocam, nos omitem, por uma razão simples: devido à nossa vaidade, à nossa curiosidade, o nosso orgulho de pensarmos ainda que somos o centro do universo e que tudo gira ao nosso redor, não é mesmo? Então, por essas razões, sabendo disso, muitas coisas não nos é dado informar pelos espíritos superiores, tá bem, meus queridos? E aí Kardec coloca, né, se aprofunda essa questão ainda, né? Ele não está satisfeito, e ele diz assim: a inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem, porque é a única conclusão, né, que ele chega, e responde os espíritos:
É sim, é uma propriedade comum. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral, ou seja, a vida espiritual também. Ah? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu concordo com essa explicação, eu acho ela lógica, eu acho essa explicação fundamentada e acredito sim que os nossos bichinhos, os nossos animais, eles são grandes pontos luminosos nesse universo. Lembremos que tudo que existe aqui veio de uma fonte única, então se nós aprofundarmos o nosso pensamento, nós vamos chegar à conclusão de que todos nós voltaremos para a fonte. Esse é um caminho, nós viemos dela e hoje estamos num caminho de retorno. E não só nós, os animais, tudo que existe, não é verdade? Então é uma felicidade, é um conforto sabermos que os nossos animais, os nossos bichinhos poderão estar, quem sabe até mesmo perto de nós, não é? Muitas vezes olhamos outros animais e alguns assim parece que se identificam com aqueles que perdemos. Não sei se vocês já viveram essa situação, mas eu já vivi. De eu olhar para um animal e aquele animal ter uma afinidade enorme comigo e parecia que eu estava vendo aquele outro animalzinho que eu tive no passado. Por que não, meus irmãos? Ser a alma daquele mesmo bichinho que Deus nos deu essa oportunidade novamente, dentro do nosso mérito, obviamente, também, de podermos seguir na convivência. Mas eu acho que essa identificação só a nossa alma consegue fazer, né? Só ela consegue captar essa identificação, se aquele bichinho realmente foi aquele que tivemos lá atrás, né? Se isso é uma relação de continuidade, não é mesmo? Então é isso, meus queridos. Eu deixo para vocês muita paz, muita luz, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.